Bom dia, meus alunos. Vamos começar nossa primeira aula online de Geografia. Essa aula é uma continuidade da última que nós tivemos na escola, dando continuidade aos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. As coordenadas geográficas são um conjunto de linhas imaginárias, medidas em graus, que indicam a localização precisa de um ponto qualquer na superfície terrestre. A essas linhas damos o nome de latitude e longitude. Então, toda a linha que está nesse mapa quadriculado deitada, no sentido dos paralelos, elas são as latitudes. E todas as linhas que estão em pé, no sentido de uma coluna, são as longitudes, no sentido do meridiano de Greenwich. É como um jogo de batalha naval. Olha só na ilustração aí embaixo. Nesse jogo, você tem que combinar as linhas e as colunas, com o objetivo de identificar os locais onde estão localizados os alvos. As coordenadas geográficas funcionam da mesma maneira. Você deve combinar as linhas e as colunas no planisfério para identificar os locais do planeta. Assim, as linhas seriam as latitudes e as colunas a longitude. Então, todas essas linhas deitadinhas que estão representadas pelas letras do alfabeto, elas são as latitudes. E todas as linhas que estão no sentido de uma coluna em pé, representada com números, elas representam as longitudes. A latitude é a distância medida em graus de um determinado ponto da superfície em relação à linha do Equador, indo para o norte ou para o sul. Então, na primeira imagem, nós temos a linha do Equador. Essa linha do Equador, ela divide o planeta ao meio. Do Equador para cima, hemisfério norte. Do Equador para baixo, hemisfério sul. A longitude é a distância medida em graus de um determinado ponto da superfície em relação ao meridiano de Greenwich, indo para o leste e oeste. A imagem ao lado são as linhas em pé, são os meridianos. O no meio, meridiano de Greenwich. Eles representam as longitudes. Do meridiano para um lado, leste. Do meridiano para o outro lado, oeste. Cada ponto da superfície terrestre está situado no ponto de interseção entre um meridiano e um paralelo. Esse ponto de interseção é o ponto de encontro, onde a linha deitada se cruza com a linha em pé. A localização de cada ponto é dada em termos de sua latitude e longitude. Este sistema está baseado em duas linhas. Então, eu tenho que me basear na linha do Equador, deitada, e o meridiano de Greenwich, em pé. As medidas são feitas em linhas curvas, isto é, nos paralelos e meridianos. Portanto, o sistema de medida utilizado é o grau. Então, como o planeta ele tem um formato esférico, não é igual uma régua que eu posso medir de forma reta. Então, toda curva se mede como um grau. Então, é essa medida que a gente vai usar para os paralelos meridianos, representando as latitudes e longitudes. Uma observação. É a partir das longitudes que são traçados os fusos horários. Esses fusos horários nós vamos ver daqui a pouco. O mapa a seguir fornece as coordenadas geográficas globais estabelecidas a partir da combinação das latitudes e longitudes. Nesse mapa aí ao lado, temos a apresentação de 5 pontos diferentes, A, B, C, D e E. Observando as suas latitudes e longitudes, podemos então descrever as coordenadas geográficas de cada um deles, indicando os seus hemisférios. Da linha do Equador para cima, norte. Da linha do Equador para baixo, sul. Meridiano de Greenwich, linha em pé do meio. De um lado, leste, para o outro lado, oeste. Agora aqui nós vamos praticar um pouquinho aquele mesmo mapa que nós vimos ali atrás.
Agora vamos identificar para ver como usar essas coordenadas. Primeiro ponto A. Latitude, lembrando, linha deitada. Então, olha no mapa a linha deitada onde se localiza o ponto A. Está lá no 20 graus, tá vendo? E como paralelo à latitude a gente vê pela linha do Equador, a linha do Equador divide norte e sul, o ponto A está para cima para o norte ou para baixo sul? Ah, está no sul. Então, eu digo que a latitude é 20 graus sul. Longitude, linha em pé. Olha lá em que linha que o ponto A está. Está lá no ponto de 60 graus. Agora, está do lado, olhando a linha em pé agora, está do lado leste ou do lado oeste? Está do lado oeste, então 60 graus oeste. Vamos para o ponto B. Linha deitada. Qual a linha onde está o ponto B? 40 graus. Agora ele está para o norte ou está para o sul? Para cima ou para baixo? Ah, está para baixo do Equador. Então, são 40 graus sul. Longitude, linha em pé. Em que linha o ponto B está? Ah, está na linha de 0 graus em pé. Como está na linha de 0 graus, eu não posso dizer, está bem no meio. Eu não posso dizer que ele está nem no leste nem no oeste, ele está no meio. Então, quando for 0 graus, a gente não põe leste e oeste, é só 0 graus. Ponto C. Latitude, linha deitada, 20 graus. Para cima ou para baixo do Equador? Para baixo. Então, 20 graus, sul. Ponto C, linha em pé. Ah, tá lá na linha de 90 graus. E tá de que lado? Leste ou oeste? Ah, tá do lado leste. Então, são 90 graus, leste. Ponto D. Olha que curioso o ponto D. Linha deitada. Em que linha que ele está deitada? Ah, tá na linha de 0 graus. Eu posso dizer que é norte ou sul? Não, tá exatamente no meio. Então, somente 0 graus a latitude. E a longitude, linha em pé? Também 0 graus. Então, o ponto D está exatamente no meio da latitude, no meio da longitude. Para finalizar, o ponto E. Deitado, 40 graus. Agora está para o norte ou para o sul? Para cima ou para baixo? Ah, está para o norte. 40 graus, norte. Longitude, linha em pé. Está na linha do 120. Está do lado leste ou oeste? Leste. 120 graus, leste. Agora, as zonas climáticas. As zonas climáticas são áreas onde a temperatura ela vai alterar, dependendo da intensidade que o Sol bate no planeta. O que delimita, o que marca essas zonas climáticas? São aqueles paralelos que nós já estudamos, né? Bem ao centro, nós temos a linha do Equador. Nessa figura não tem o nome da linha do Equador, mas é essa bem no meio da faixa amarela. Os trópicos de Câncer e Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Essa área amarela, bem no centro do mapa, é a área mais quente do nosso planeta. É onde o Sol, os raios solares batem com mais força, mais intensidade. Por isso são mais quentes. Quando eu vou para a área azul, essa área, se você olhar pela curvatura da Terra, ela já fica um pouco mais afastada. Então, os raios solares não batem com tanta força, com tanta intensidade. Batem, os raios chegam ali, mas não é tão quanto na faixa amarela. Então, aí nessa faixa azul, vai ter calor? Vai ter frio? Vai, mas é uma temperatura intermediária. Diferente da parte branca que nós temos em cima e embaixo. Aí está mais longe ainda do Sol.
os raios batem com menos intensidade ainda. Então, nessa zona climática, o clima vai ser tão frio que vai ser congelado durante todo o ano. A parte amarela, a parte mais quente da Terra, é chamada de zona tropical. Ou então também tem livros que aparecem como zona intertropical. A parte azul, zona temperada, é aquela zona que não é nem tão fria nem tão quente, é uma zona intermediária. E nos polos, nós temos a zona polar, que é o branco, né, em cima e embaixo, também conhecido como zona fria. Aí nós temos uma revisão de tudo que eu acabei de falar para vocês, a localização de cada zona, né, e as suas características, então fica como um lembrete. E já que nós estamos falando em zonas, onde fica o Brasil? Em que zona fica o Brasil? Tá marcadinho aí com retângulo verde, né? Aí tá mostrando mais a América do Sul, mas a gente sabe a localização do Brasil aí. Então, o Brasil está mais nessa faixa central, na faixa tropical, na faixa mais quente do nosso planeta. Então, por isso que o Brasil tem temperaturas tão elevadas, é um país tão quente, por conta da sua localização nessa zona tropical. Os movimentos que a Terra realiza. Também é uma revisão, muita coisa aqui a gente está só lembrando. A Terra realiza um movimento de rotação, que é aquele que ela roda em volta de si mesma, do seu próprio eixo, como se fosse um peão. Esse movimento ele demora 24 horas. E por conta desse movimento, acontecem os dias e as noites. O segundo movimento é o translação. O movimento de translação é um movimento que a Terra faz em volta do Sol. Já é um movimento mais demorado. Normalmente nós falamos que ele demora 365 dias. Mas, na verdade, ele demora mais ou menos isso. São 365 dias, 6 horas e alguns minutos. Então, por conta disso, todo ano a gente conta 365 dias e sobram essas 6 horas. Então, o que acontece? De 4 em 4 anos acontece um ano bissexto. Eu junto as 6 horas que sobrou de um ano, as 6 horas que sobrou do outro ano, 6 horas do terceiro ano, 6 horas do quarto ano. Juntando essas 6 horas, 6 vezes 4, 24. Ou seja, de 4 em 4 anos, nós formamos mais um dia, que é chamado do ano bissexto, onde tem 366 dias o ano. E por conta desse movimento, acontecem as estações do ano, porque às vezes o planeta é mais próximo da Terra ou mais distante. Nessa ilustração, nós conseguimos visualizar melhor os movimentos de rotação e translação. Bons estudos. Na outra aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os fusos horários. Tchau!